Eu passei mais de 4 décadas estudando o envelhecimento humano e posso afirmar com absoluta tranquilidade: a perda muscular após os 70 anos não é uma sentença definitiva. É um processo biológico que pode ser desacelerado e, em muitos casos, revertido com a estratégia correta. Eu quero te conhecer melhor. Escreve aqui nos comentários o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando hoje. O que chamamos de sarcopenia não surge do nada. Ela é consequência de inflamação crônica, queda hormonal, baixa absorção intestinal e deficiência de nutrientes específicos. A grande verdade é que o músculo do idoso não deixa de crescer porque está velho, ele deixa de crescer porque não recebe o estímulo certo e principalmente não absorve o que consome. Mesmo quando você acha que está se alimentando bem, seu intestino pode estar deixando escapar os nutrientes mais importantes para a manutenção muscular. É como tentar encher um balde furado. Você coloca água, mas ela não fica ali onde deveria ficar. E é aqui que entra um conhecimento que foi pouco explorado no Ocidente: o poder de sementes específicas na reconstrução muscular após os 70 anos. Se você ainda deseja ter firmeza ao caminhar, segurança ao subir escadas e força para viver com independência, o que eu vou explicar pode mudar completamente a sua relação com o envelhecimento, porque existe uma diferença enorme entre envelhecer e enfraquecer. Envelhecer é inevitável, mas enfraquecer não precisa ser. Depois dos 70 anos, o corpo passa por mudanças silenciosas que a maioria das pessoas nem percebe. O estresse oxidativo, que nada mais é do que o acúmulo de radicais livres no organismo, começa a corroer as células musculares de dentro para fora. Mesmo quando o músculo tenta se regenerar, esses radicais livres atacam as membranas celulares e impedem a reconstrução completa. É como tentar reformar uma casa enquanto ela está sendo atacada por cupins. O trabalho nunca termina porque a destruição continua acontecendo. A queda hormonal natural que acontece com a idade também desempenha um papel crucial nessa história. Não estou falando apenas de testosterona nos homens, mas de uma redução geral de hormônios anabólicos, aqueles que ajudam a construir e manter massa muscular tanto em homens quanto em mulheres. Quando esses hormônios caem, o corpo perde a capacidade de transformar proteína em músculo funcional. Você pode comer carne, ovos, frango, mas se o corpo não tem os sinais hormonais corretos, esses aminoácidos simplesmente não viram massa muscular. E tem mais: o estado inflamatório crônico que se instala com o passar dos anos age como um freio de mão no crescimento muscular. A inflamação bloqueia os receptores celulares que deveriam receber os nutrientes. É como se a porta da célula ficasse trancada e os aminoácidos ficassem do lado de fora sem conseguir entrar. Ao mesmo tempo, a resistência à insulina aumenta e isso impede que a glicose e os aminoácidos penetrem nas células musculares com eficiência. O resultado é um músculo que não consegue se alimentar adequadamente mesmo quando você está comendo direito. A deficiência de magnésio, que é extremamente comum após os 70 anos, prejudica a contração e o relaxamento muscular. Sem magnésio suficiente, o músculo perde coordenação, fica mais propenso a câimbras e não responde bem aos estímulos de movimento. E o intestino envelhecido, com suas velocidades menos eficientes e menor produção de enzimas digestivas, absorve maus nutrientes. Isso torna ineficaz simplesmente comer bem sem uma estratégia clara de biodisponibilidade. O problema não está apenas na quantidade de proteína que você consome, mas na capacidade do seu corpo de absorver, processar e direcionar esses nutrientes para onde eles precisam ir. E é exatamente aqui que as sementes entram como ferramentas poderosas de reconstrução muscular. Elas não são apenas fontes de nutrientes, mas carregam compostos bioativos que revertem os processos destrutivos que mencionei.
A primeira delas é a semente de girassol, rica em vitamina E, um antioxidante que protege as membranas celulares musculares contra os radicais livres. Ela interrompe o ciclo destrutivo do estresse oxidativo e permite que o músculo se regenere sem ser atacado constantemente. Os gelins contêm sesamina e metionina, compostos que favorecem a produção hormonal e ativam a síntese proteica, que é justamente o processo de transformar aminoácidos em músculo funcional. A linhaça oferece ômega 3 vegetais e liginanas que reduzem a inflamação crônica e melhoram a sensibilidade à insulina, destravando as portas das células para que os aminoácidos finalmente entrem. Existe também uma semente que carrega algo especial para quem perdeu força e equilíbrio ao longo dos anos. A semente de abóbora oferece um coquetel perfeito de proteína, magnésio, zinco e um aminoácido chamado leucina. Esse último é fundamental porque ativa diretamente a via metabólica mTOR, que é o principal sinal biológico de crescimento muscular dentro do corpo. Quando você envia leucina para células musculares, é como se você ligasse o interruptor que diz: agora é hora de construir músculo. E isso funciona mesmo em idosos. Estudos já demonstraram que pessoas acima de 75 anos que consomem leucina regularmente apresentam melhor resposta ao treino de força e menor perda muscular ao longo do tempo. A semente de abóbora também é uma das melhores fontes naturais de magnésio biodisponível, justamente aquele mineral que falta quando aparecem as câimbras noturnas, a dificuldade de relaxar a musculatura e a sensação de rigidez ao acordar. Outra semente que merece atenção especial é a de quenhamo. Pode parecer desconhecida no Brasil, mas em vários países do mundo ela é considerada uma das fontes proteicas mais completas da natureza. O quenhamo contém uma proteína chamada idestina que tem digestibilidade acima de 90%. Isso significa que quase tudo que você come é absorvido pelo intestino, mesmo quando ele já não funciona tão bem quanto antes. Enquanto carnes e laticínios podem sobrecarregar um sistema digestivo envelhecido, o quenhamo é suave, anti-inflamatório e ainda oferece um equilíbrio perfeito entre ômega 3 e ômega 6. Essa proporção ajuda a modular a resposta inflamatória do corpo inteiro, inclusive no tecido muscular. Menos inflamação significa mais espaço para regeneração. É como apagar pequenos incêndios dentro do corpo que impedem qualquer construção nova. E tem a chia, que muita gente conhece apenas como sementinha da moda, mas que carrega uma função biológica impressionante. Quando você deixa a chia de molho, ela forma um gel espesso ao redor de cada semente. Esse gel não é apenas visual, ele tem função fisiológica. Ele promove uma liberação lenta e constante de nutrientes no intestino, mantendo a oferta de aminoácidos por horas após a refeição. Isso é crucial para quem tem mais de 70 anos, porque o músculo idoso precisa de estímulo proteico frequente e constante ao longo do dia, não apenas em uma ou duas refeições. A chia também melhora a hidratação celular e músculo bem hidratado é músculo que funciona melhor, que resiste mais e que se regenera com mais eficiência. Agora tem um detalhe importante que raramente alguém menciona. Não adianta simplesmente comprar essas sementes e jogar no prato. A forma como você prepara, elas fazem toda a diferença na absorção. Sementes cruas muitas vezes passam direto pelo intestino sem serem digeridas, especialmente em quem já tem a flora intestinal comprometida ou produz menos enzimas digestivas. Deixar de molho por algumas horas antes de consumir reduz antinutrientes como fitatos e taninos que bloqueiam a absorção de minerais. Tostar levemente o gergelim, por exemplo, libera os compostos bioativos e facilita a quebra da casca dura que protege os nutrientes internos. Moer a linhaça na hora do consumo preserva os óleos ômega 3, que oxidam rapidamente quando expostos ao ar. Esses detalhes parecem pequenos, mas fazem uma diferença enorme no que realmente entra no seu corpo. Você pode começar com um pequeno punhado de semente de abóbora levemente tostada pela manhã, junto com frutas ou iogurte.
Pode acrescentar uma colher de sopa de chia deixada de molho por pelo menos 30 minutos em água ou leite vegetal. Pode polvilhar gergelim tostado sobre saladas ou arroz. Pode misturar linhaça moída na hora em vitaminas ou mingaus. O importante não é quantidade absurda, mas consistência. O músculo não se reconstrói de um dia para o outro, mas quando você oferece os sinais corretos todos os dias, ele responde. Mesmo aos 75, mesmo aos 80 anos, o corpo ainda tem capacidade de adaptação. A diferença está em dar a ele as ferramentas certas para trabalhar. Então, o que você faz com essas informações agora? Primeiro, entenda que não existe fórmula mágica de tome isso e em 3 dias estará correndo maratona. O músculo responde a estímulos constantes. E depois dos 70 anos, ele precisa de 3 coisas fundamentais trabalhando juntas: nutrientes corretos, absorção eficiente, redução da inflamação. As sementes que acabamos de explorar oferecem exatamente isso, mas a forma como você as consome define o resultado. Deixar de molho não é frescura, é ciência. Quando você deixa a chia ou a linhaça de molho por pelo menos 30 minutos, você ativa enzimas que começam a quebrar compostos que bloqueariam a absorção de minerais essenciais como magnésio e zinco. Esses antinutrientes, chamados de fitatos, são mecanismos de defesa da planta, mas para um intestino de 75 anos já fragilizado, eles representam um obstáculo real. Deixar de molho neutraliza parte desses compostos e transforma a semente em alimento biodisponível. Tostar levemente o gergelim, por exemplo, não é apenas para dar sabor. O calor moderado rompe a casca dura e facilita a liberação de sesamina e metionina, compostos que favorecem a produção hormonal e ativam a síntese proteica dentro das células musculares. Sem esse preparo, boa parte do gergelim simplesmente passa direto pelo intestino sem ser aproveitado. E moer a linhaça na hora do consumo preserva os óleos ômega 3, que são extremamente sensíveis à oxidação. Se você compra a linhaça já moída e deixa aberta na geladeira por semanas, está consumindo gordura rançosa que não só perdeu seus benefícios, como pode até aumentar a inflamação no corpo. Pequenos ajustes de preparo transformam completamente o impacto desses alimentos. Um protocolo simples para começar seria assim: pela manhã, adicione uma colher de sopa de chia que ficou de molho durante a noite em água ou leite vegetal. Pode misturar com frutas e iogurte natural ou mingau de aveia. No almoço, polvilhe uma colher de sopa de gergelim levemente tostado sobre a salada ou arroz. No lanche da tarde, consuma um pequeno punhado de sementes de abóbora tostadas, cerca de 2 colheres de sopa. E antes de dormir, se quiser, pode tomar uma vitamina batida com uma colher de linhaça moída na hora, banana e leite. Essa distribuição ao longo do dia mantém o fornecimento constante de aminoácidos e compostos bioativos que o músculo idoso tanto precisa. Mas é fundamental entender que músculo não é só estética. Depois dos 70 anos, músculo é sinônimo de autonomia. É a diferença entre levantar da cama sozinho ou precisar de ajuda. É subir 3 degraus sem medo de cair. É carregar a sacola de compras sem sentir que os braços vão falhar. É manter o equilíbrio ao tropeçar em um tapete. Cada grama de músculo funcional que você preserva ou reconstrói é uma camada de proteção contra fraturas, hospitalizações e perda de independência. Quando você cai e quebra o fêmur aos 75 anos, o problema não é só o osso quebrado, é a cascata de complicações que vem depois: imobilidade prolongada, perda muscular acelerada, risco de pneumonia, trombose e infecções. Músculo forte protege contra tudo isso e tem outro ponto que poucos falam: músculo é reserva metabólica. Em caso de doença, cirurgia ou infecção, o corpo mobiliza a proteína do músculo para sustentar o sistema imunológico e reparar tecidos. Se você já está com pouco músculo, qualquer problema de saúde te derruba muito mais rápido e a recuperação é muito mais difícil. Manter massa muscular depois dos 70 é construir um seguro biológico para enfrentar qualquer adversidade que apareça. Por isso, a urgência não é estética, é sobrevivência com dignidade.
O corpo humano, mesmo aos 80 anos, ainda responde a estímulos. A capacidade de adaptação não desaparece, ela apenas fica mais lenta e exigente. Precisa de consistência, de paciência, de entender que resultados virão em semanas e meses, não em dias, mas eles virão. Estudos mostram que idosos de 75 a 90 anos que consomem proteína de qualidade distribuída ao longo do dia, combinada com compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, conseguem ganhar força muscular mensurável em 8 a 12 semanas. Não estamos falando de virar fisiculturista, mas de recuperar funcionalidade, equilíbrio e independência. Então a pergunta que fica é: você vai esperar mais quanto tempo? Cada dia que passa sem ação é músculo que continua se perdendo silenciosamente. Mas cada dia que você escolhe incluir essas sementes preparadas corretamente é um dia de estímulo positivo, de reconstrução celular, de proteção contra a inflamação. Comece com uma semente, depois inclua outra, priorize consistência, não perfeição. E lembre-se, envelhecer é inevitável, enfraquecer não é. A escolha está nas suas mãos e ela precisa ser feita hoje. Então, como você coloca tudo isso em prática de forma simples e sustentável? O segredo está em transformar essas sementes em parte natural da sua rotina diária, sem complicação e sem precisar virar especialista em nutrição. Comece escolhendo uma ou duas sementes que você mais gostou e deixe elas acessíveis na sua cozinha. Por exemplo, você pode começar com semente de abóbora e linhaça, que são fáceis de encontrar em qualquer mercado ou loja de produtos naturais aqui no Brasil. Pela manhã, depois do café, pegue um punhado pequeno de semente de abóbora, cerca de 2 colheres de sopa e toste levemente em uma frigideira seca por 2 ou 3 minutos. Esse processo rápido libera o aroma, melhora o sabor e ativa compostos que facilitam a absorção. Você pode comer puro, misturar com iogurte natural, jogar em cima da fruta ou até mesmo adicionar na salada do almoço. O importante é consumir todo dia, sempre no mesmo horário, criando um hábito automático. Com a linhaça, o cuidado é outro. Não adianta engolir a semente inteira porque ela vai passar direto pelo intestino sem liberar os nutrientes. O ideal é moer na hora do consumo usando um liquidificador pequeno ou moedor de café. Moa 1 ou 2 colheres de sopa e consuma imediatamente misturando em suco vitamina mingau de aveia ou até mesmo em cima do arroz e feijão. Se você moer e guardar, os óleos oxidam rapidamente e perdem o efeito anti-inflamatório. Por isso, moa sempre na hora. Para a chia, o truque é deixar de molho por pelo menos 30 minutos antes de consumir. Coloque 2 colheres de sopa de chia em um copo com 200 mililitros de água. Mexa bem e deixe descansando. Depois desse tempo, a semente forma aquele gel característico que mantém a hidratação celular e libera nutrientes lentamente ao longo de horas. Você pode tomar puro, misturar com suco de limão e um pouco de mel ou adicionar em vitaminas e receitas de pudim saudável. Esse gel é ouro puro para o músculo idoso porque garante oferta constante de aminoácidos sem sobrecarregar o sistema digestivo. O gergelim pede um pouquinho mais de atenção. Compre gergelim cru e toste em fogo baixo na frigideira até dourar levemente e liberar aquele aroma característico. Depois de tostado, você pode guardar em pote de vidro por até 1 semana. Consuma 1 colher de sopa por dia, polvilhando em cima de legumes cozidos, saladas, sopas ou até mesmo misturado no arroz. O gergelim tostado fica crocante e saboroso, então não é sacrifício nenhum incluir na alimentação. Se você quiser usar semente de girassol, o processo é parecido com o da abóbora. Toste levemente para melhorar sabor e digestibilidade e consuma cerca de 2 colheres de sopa por dia. Girassol combina muito bem com granola caseira, mix de castanhas ou como petisco da tarde.
A vitamina E presente no girassol protege as membranas das células musculares contra os radicais livres que destroem o tecido constantemente. A semente de quenemum ainda é menos comum no Brasil, mas já é possível encontrar em lojas especializadas e algumas redes de produtos naturais. Se conseguir usar cerca de 2 colheres de sopa por dia, misturando em vitaminas e iogurtes ou saladas, a digestibilidade excepcional da proteína do quenemum faz toda a diferença para quem tem intestino sensível ou dificuldade de absorção. O calendário ideal seria algo assim: no café da manhã, linhaça moída na hora misturada em suco ou mingau. No meio da manhã, um punhado de semente de abóbora levemente tostada como lanche. No almoço, gergelim tostado polvilhado na salada ou no prato principal. No lanche da tarde, chia hidratada com limão e mel. Dessa forma, você distribui a oferta de aminoácidos compostos anti-inflamatórios e antioxidantes ao longo do dia inteiro, mantendo estímulo constante para a reconstrução muscular. Mas não precisa começar com tudo de uma vez. Escolhe uma semente, domine o preparo dela, transforme em hábito sólido por 2 ou 3 semanas e só depois adicione outra. A consistência vale muito mais que a perfeição. É melhor consumir uma semente todo dia durante 6 meses do que tentar fazer tudo e desistir na segunda semana. Lembre que músculo não se reconstrói da noite para o dia, mas o corpo responde. Em 8 a 12 semanas de consumo consistente, combinado com o movimento regular, mesmo que seja caminhada leve ou exercício simples em casa, você vai sentir diferença na força, no equilíbrio e na disposição. A recuperação muscular é possível, comprovada cientificamente, acessível e está ao alcance das suas mãos. Aqui no canal Muito Mais Saúde, nosso compromisso é trazer informação validada pela ciência, traduzida em linguagem simples e aplicável na vida real. Agora quero saber se gostou do vídeo. Deixe uma nota de 0 a 10 nos comentários para saber se estamos no caminho certo.